Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, vou começar esse momento missionário, antes da carta, responder duas dúvidas que foram trazidas a mim sobre o desafio desse ano de sustento, né, de um pastor ou de um missionário no campo, e também sobre a adoção, né, digamos assim, que pode ser também financeira, mas principalmente também de oração. A primeira é em relação às cartas, né? A irmã Clarinha veio falar comigo assim, mas eu preciso escrever uma carta? Então, não, me interpretei mal, viu? É um e-mail, é melhor. Mesmo porque você mandar uma carta daqui para um outro país, às vezes leva muito tempo, né? E hoje em dia essa tecnologia ajuda muito. Então se o irmão está no coração de adotar alguém, algum missionário, pode escrever para ele via e-mail também, tá bom? Eu acho mais prático. A segunda em relação à adoção, se for no caso também financeira. Existem os nossos missionários da igreja que são sustentados, né, pela igreja. Isso é uma coisa à parte. Se o irmão quer também sustentar um pastor, isso é com o irmão e Deus, tá? Ou com a irmã e Deus. Isso é uma coisa pessoal. Nós temos tanto na Bíblia igrejas que ajudaram, né? No caso Paulo, né, que ele relata, como irmãs que sustentaram, por exemplo, o ministério de Cristo, né? Três mulheres que foram as mantenedoras do ministério de Cristo. Então a gente tem tanto contribuição individual quanto em conjunto. Então uma coisa é a igreja ajudando, outra coisa é os irmãos que sentiram no coração, não, vou ajudar esse irmão com qualquer valor, não precisa, como não está na Bíblia, não importa o valor, o que importa é a ação. Deus conhece o coração dos irmãos e sabe, ok? Então vou dar início a gente recebeu uma carta do pastor Fábio Volpe, que ele está lá no Rio Grande do Sul. Eu não lembro quantos conhecem o pastor, ele já passou por aqui. Eu pessoalmente não conheço, só através das cartas, e ele tem feito um ministério de implantação de igrejas na região sul, especificamente ali a região mais norte, mais perto da praia. Ele relata da dificuldade, que o povo lá é um pouco mais frio, que são brasileiros, mas eles são um pouquinho mais retraídos. Então é difícil de ter abertura, de ir na casa e poder fazer um discipulado. Então ele relata algumas alegrias e algumas tristezas de pessoas que fizeram discipulados e foram embora, e aqueles que também, a alegria de alguns que se firmaram e que hoje estão discipulando outros, né? E eu não vou entrar tanto nesse detalhe, os irmãos vão poder ler essa carta através do Facebook ou talvez até publicada. Mas o que eu gostaria de ler é um relato que ele faz, que não é dele, mas sim de um pastor, que é o pastor Anderson, que veio para uma localidade onde ele já estava trabalhando e pedindo um pastor, que é Imbé, é uma cidade pequena, e ele enfrentou uma dificuldade. Então eu gostaria de ler realmente na íntegra o que ele falou sobre isso. Tivemos uma bênção inesperada que causou uma grande mudança em nossa atuação na cidade de Imbé. No mês de novembro, começamos a pensar na possibilidade da vinda do pastor Anderson e sua família para morar em Imbé. O pastor Anderson é filho do senhor Agenor e dona Dorothy, casal base dos nossos estudos nos últimos 2 anos e meio. O pastor Anderson é gaúcho, estudou no no Instituto Bíblico Maranata, Marilândia, e fez estágio de 1 ano na nossa região e pastoreou uma igreja em Goiás nos últimos 4 anos. Com o desejo de voltar ao sul, ele aceitou o desafio de trabalhar conosco em Imbé. Mesmo ciente do nosso trabalho estar no início, ainda não tem condições de sustentar um pastor. Com muita oração, ele viu as portas se abrirem para sua vinda em Imbé, quando, além de outros fatores, ele recebeu a promessa de um emprego que poderia sustentá-los, enquanto juntos alavancávamos o trabalho em Imbé. Infelizmente, quase 2 meses se passaram e a promessa do emprego não foi cumprida. Hoje eles estão fazendo o que podem. Como é verão, estão vendendo saladas de fruta na praia para assegurar o sustento. Peço que orem pelo pastor Anderson consiga um emprego fixo. Então, aqui ele relata a situação dramática do pastor Anderson, que largou o ministério dele, digamos assim, né? Deixou, não largou o ministério dele por entender que Deus o chamou para Imbé.
e aconteceu que o emprego garantido não foi dado. Então ele está numa situação dramática de precisar vender salada de frutas na praia, né? O pastor Volpe também disse que não pode dar um suporte tão grande de ir na cidade, porque é 150 quilômetros de onde ele está. Então, ele pode ir lá mensalmente, a cada 15 dias ele vai, para tentar dar uma ajuda. Então, eu gostaria que a gente tivesse lembrando disso, né? Ele fala aqui sobre os pedidos de oração, né? E quase todos são relacionados a esse ministério. Então, ele fala sobre a compra de ventiladores e materiais para o lugar que ele alugou. Ele já alugou uma casinha, então ele já estava certo que ia para lá. E ele alugou uma casinha para poder fazer as reuniões da igreja lá, né? Imagino que o calor tenha feito a diferença, está precisando de um ventilador. E também oferta para o próprio pastor Anderson, né? Então, irmãos, eu gostaria que a gente tivesse um momento de oração, né? E que a gente não fosse tentado no nosso coração a achar que isso não é um problema nosso, né? Eles estão longe, né? Não, tendo em vista que eu creio que o pastor Anderson seja um homem de Deus e que ele tenha entendido que foi o próprio Deus que moveu ele para ir para aquela cidade, sei que ele vai providenciar. Obrigado, Jaque. Sentindo agora o pastor. Então, vamos orar por isso, ok? Vamos lembrar, e quem tiver também, eu escrevi hoje um e-mail para ele, para o pastor Volpe, e perguntei se ele tem alguma conta corrente para que a gente possa ajudar, de repente, os irmãos que quiserem ajudar também. Mas o que eu vejo como principal é nós orarmos pelo emprego dele, que é o que vai manter ele lá, antes da tosse. Alguém gostaria de orar? Oremos, amados. Senhor Deus, ó Pai, eu te louvo, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazermos parte, ó Deus, da sua família, ó Deus, por ter nos chamados, ó Deus, para sermos seus filhos, ó Pai, e por ter levantado, ó Deus, homens com chamados específicos, ó Deus, para te servir em lugares específicos, ó Deus. Eu venho te pedir, pelo ministério do pastor Fábio, Pai, que o Senhor venha sustentar a sua família, ó Deus, suprir as necessidades físicas, as necessidades espirituais, que o Senhor supra as necessidades deste outro pastor Anderson, ó Pai, que o Senhor o ajude a encontrar um emprego, ó Deus, mas que o Senhor nos mova, ó Pai, a sustentá-los em oração, ó Pai, com os nossos joelhos no chão, clamando a Deus pelas suas vidas, pois sabemos que missionários, ó Deus, não são sustentados apenas financeiramente, ó Deus, mas a oração de um justo muito pode em seus efeitos, ó Pai. Que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a amarmos missões, ó Deus, a clamarmos por estes missionários, ó Deus. Que o Senhor brote em nossos corações um desejo pela evangelização das almas, ó Deus, pois sabemos que é um ministério que não cabe somente a essas pessoas, a essas famílias, ó Deus, que abrem mão às vezes de seus sonhos para fazerem algo maior, ó Deus, algo para o teu reino. Então que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai, que nós, que somos salvos, nós somos missionários, ó Pai, e que cada coração sem o Senhor é o nosso campo missionário, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a amar essas almas, que o Senhor sustente, ó Deus, esses pastores que estão nestes ministérios, em especial o pastor Fábio, que nos trouxe essa carta esta noite, ó Deus, que o Senhor cuide deles, ó Pai, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a orar por eles, ó Deus, por estes ministérios. Eu te louvo, ó Deus, por esse privilégio, em nome do seu Filho Jesus. Amém.